Você que está iniciando os seus estudos, sabe qual é a sua função no mundo? Vamos dar início aos nossos estudos de matemática. Vamos começar estudando álgebra, funções. Primeiro questionamento: o que é função? Matematicamente falando, quando você está diante de uma problemática em que você tem dois valores, duas variáveis, em que um valor está mudando em função de outro, você tem uma situação que na matemática a gente chama de função. Ou seja, o valor de uma variável x varia em função de uma variável y. Vamos começar, pessoal, no estudo das funções, estudando a função afim ou função de primeiro grau. Vamos relacionar aqui algumas características que definem essa função. Primeiro, trata-se de uma função sem expoente. Por isso chama-se uma função de primeiro grau, porque o expoente dela é 1, ou seja, ela não tem expoente. Segunda característica muito importante de mencionar, toda função ela é representada em um gráfico. No caso da função afim, o gráfico dela sempre será uma reta. Terceira característica, toda função afim tem uma formulação matemática da seguinte maneira: y é igual a ax mais b. Cada uma dessas letras, que a gente chama de coeficiente ou variável, tem uma função e uma aplicabilidade diferente. Vamos definir cada uma delas para a gente poder aplicar nos problemas propostos que forem aparecendo para a gente, ok? Primeiro, vamos começar pela variável x. A variável x, pessoal, a gente chama ela de variável independente. Por que variável independente? Diante de um problema, aquele valor ao qual você pode definir qualquer número, qualquer quantidade, a gente vai representar pelo x. Segunda variável que a gente vai passar a definição, variável y. A variável y, pessoal, a gente chama de variável independente. Por quê? É um valor que vai estar sempre variando, mas ela é independente porque justamente o resultado dela depende do valor de x. Conforme muda o valor de x, vai mudar o valor de y. Daí o fato de a gente chamar ela de variável independente. Partindo para os coeficientes, vamos falar do coeficiente A, chamado de coeficiente angular. Qual é o papel do coeficiente angular na função? Determinar o acréscimo ou decréscimo da função. Esse coeficiente A, ele está sempre multiplicando a variável x. E esse coeficiente A também determina se a gente está diante de uma função crescente ou uma função decrescente. Se o seu A for um valor positivo, ou seja, um valor maior do que zero, a gente vai ter uma função crescente. Conforme maior for o valor de x, maior vai ser o valor do seu y. Se o valor do nosso A for um valor negativo, ou seja, um valor abaixo de zero, a gente vai ter uma função decrescente. Ou seja, conforme o valor de A aumenta, o valor de y diminui. Pessoal, definido de forma bem clara a função de cada coeficiente e cada variável da função, definido as principais características da função afim, vamos ver agora a aplicabilidade dessa função na resolução de um problema proposto no Enem de 2010. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor f de x pago pela utilização da bicicleta por um ano
quando se utilizam x horas extras nesse período é a. F de x é igual a 3x. B. F de x é igual a 24. C. F de x é igual a 27 mais 3x. D. F de x é igual a 3x mais 24. E. F de x é igual a 24x mais 3. Pessoal, a questão nos informa informações e nos indaga. Qual das funções acima representa a problemática apresentada? Cabe nós agora conhecermos o papel de cada uma parte da função e representar matematicamente o texto. Ele nos informa que x representa o tempo extra que vamos utilizar a bicicleta. Y representa a quantidade final a ser paga ao término do ano pelo uso da bicicleta. Sabemos que existe uma taxa fixa no valor de R$ 24,00 e uma taxa de R$ 3,00 que, multiplicado com a quantidade que se usa a bicicleta e somado com a taxa fixa, nós teremos o valor total a ser pago no final do ano. Sabendo que y é igual aos R$ 3,00 multiplicado com o tempo de uso da bicicleta mais a taxa dos R$ 24,00, nós temos o valor total. A resposta correta é y é igual a 3 vezes x é mais 24. Alternativa D. Pessoal, ficou demonstrado de forma bem clara a aplicação do conhecimento de cada parte das funções para resolver uma problemática proposta. Até mais.